Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados. A todos aqueles que nos seguem também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma grande realização para todos nós que aqui nos encontramos, participarmos de mais uma reunião pública, que juntamente com a reunião pública, às quartas-feiras, nós realizamos também o passe de cura. Assim como já aconteceu, a reunião pública das 10 horas e o passe de cura também às 10 horas. Nesse exato momento, estamos iniciando a nossa reunião pública das 15 horas e também o passe de cura das 15 horas. Nós teremos ainda a reunião pública das 19 horas, que também teremos o passe de cura às 19 horas. O tema de hoje é um tema livre, que vai falar sobre os 167 anos do Livro dos Espíritos. Quem vai nos dar esse prazer é o nosso irmão, trabalhador da casa, o Leonardo Moreira. No momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida irmã, também trabalhadora da casa, Maiara Abreu, que vai falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 159, que fala a quem segues. Algumas informações que a casa, eu sempre que estou participando daqui da direção da mesa, eu venho comunicando que nós, desde o início do ano, já estamos aqui na nossa sede nova, né? Então, para aqueles que ainda não conhecem, venham conhecer essa beleza que ficou essa sede. Mas a beleza não é apenas a física, porque essa, verdadeiramente, ela fica em segundo plano. A beleza principal é o amor que nós recebemos quando chegamos nessa casa. A harmonia que nós recebemos. Isso sim é a grande beleza que nós recebemos dessa espiritualidade, dos nossos guias espirituais, dos dirigentes espirituais, quando chegamos nessa casa, que faz a homenagem ao nosso querido Altivo Panfiro. Então, Centro Espírita Altivo Panfiro. É sempre muito gratificante poder vir estudar, participar das reuniões públicas, participar da obra social, enfim, se enganjar a esta casa, que é verdadeiramente uma casa de amor. Então, ficam todos aí convidados, em especial no sábado é realizado a obra social de Antônio de Aquino, começando por volta de 8 horas, onde absolutamente todas as famílias recebem o café da manhã. A partir da alimentação, as crianças são direcionadas às salas para a evangelização, enquanto que as mães são direcionadas para o salão para receber os ensinamentos de Jesus. No término, absolutamente todos também participam do almoço que a casa oferece. E tudo isso que a casa oferece, na realidade, vem por intermédio de todos aqueles que gentilmente nos ajudam, seja através de alimentos não perecíveis, seja através de roupas, seja através de materiais de limpeza, enfim, a todos que ajudam não apenas esse centro espírita, mas a
absolutamente todos que estão engajados na doutrina espírita e que também ajudam outros centros, os nossos sinceros agradecimentos. Nós vamos, então, fazer. E ainda, né, sobre o aviso, nós temos aqui uma belíssima livraria, a lanchonete já está funcionando, o nosso consultório odontológico, principalmente para as pessoas mais carentes, está em pleno vapor. Venham conhecer a casa, venham se harmonizar, porque a partir do momento em que se coloca os pés nesta casa, com certeza nós passamos a nos sentir muito melhor do que quando estávamos lá fora. E sairemos daqui muito melhor do que quando chegamos. Fazendo a leitura, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 159, que nos fala: a quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Paulo, Efésios 4, 20. Vamos à leitura. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na condição desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz da sua alma. Justificam-se, para isso, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados, que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a este ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva a cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Fechemos nossos olhos, voltemos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai, para que possamos nos sentir mais harmonizados do que quando aqui chegamos. Que possam os guias espirituais, os nossos mentores, que possa o Mestre Jesus derramar sobre esta casa de amor, sobre todos nós, o seu amor, a sua proteção, a sua bênção. E que os guias espirituais, através do nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivônia, Chico Xavier e Allan Kardec, que todos esses guias espirituais
que formam o pilar de sustentação e amor desta casa, possam também nos trazer a alegria de aqui estarmos, a harmonia, os fluidos e as energias que tanto precisamos. E assim, querido Mestre Jesus, nos sentindo felizes por aqui estarmos, pedimos a sua permissão, mas, sobretudo, a permissão do nosso Pai, para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. São 15 horas, eu vou passar a palavra para o nosso querido irmão Leonardo. Que Deus lhe abençoe. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, nesta tarde de quarta-feira. O estudo de hoje, ele não segue a nossa sequência de estudo do Livro dos Espíritos, mas é um estudo de comemoração. Comemoração essa de 167 anos do Livro dos Espíritos. Livro esse que veio modificar as nossas vidas. Para falar um pouco do Livro dos Espíritos, nós temos que voltar um pouco no tempo, à época de Jesus. Não podemos falar desta obra sem o exemplo e o ensinamento que o Cristo veio nos trazer. Jesus, quando veio à Terra, nos falou em 3 revelações que ele iria mandar junto do Pai. A primeira revelação foi a vinda de Moisés, espírito esse que veio com um propósito reencarnatório de trazer as leis e a unicidade de Deus. Como é que era o tempo, a sua época, no período de Moisés? Não haviam leis, não haviam ordens e todos acreditavam em vários deuses. Era o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Deus da dor, o Deus do amor, e assim ia enumerando-se vários deuses. Moisés, quando libertou o povo hebreu, elevou o seu pensamento a mais alto e nos trouxe os mandamentos do nosso Pai maior, trazendo a unicidade de Deus, um Deus único, aonde nós não temos vários deuses. Aproximadamente 4.000 anos após, veio o Cristo para nos ensinar como a segunda revelação. Jesus veio para nos informar e nos mostrar o amor ao próximo, a caridade. Veio exemplificar e complementar as leis que Moisés haviam trazido para a sociedade. Leis essas que eram leis humanas: não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cometer o adultério, todo esse processo que existia para o povo daquela época. E há 2.000 anos atrás, a sua vinda ao planeta Terra vem nos mostrar o significado da palavra amar. Amar, não no sentido físico, mas no sentido mais amplo desta palavra. Amar no sentido de querer bem ao nosso próximo. Amar no sentido de desejarmos algo de bom para o semelhante, sem esperarmos nada em troca. Jesus, percebendo o seu fim reencarnatório, reúne-se
com os seus discípulos, isso está registrado no Evangelho de Marcos, e fala que ele irá rogar ao Pai, ao mais alto, para que envie para a terra, junto dele, o Consolador prometido. Consolador este que iria ficar até o final dos tempos. Que Consolador seria esse? A doutrina espírita. Doutrina essa que veio nos trazer a liberdade do nosso pensamento. Doutrina essa que nos traz a razão junto ao bom senso. Professor Rivail, um renomado professor da França, discípulo de Pestalozzi, começava-se na época de 1800, 1830, 1840, os fenômenos espíritas assolavam o mundo inteiro, as chamadas mesas girantes. O professor Rivail era um cientista, um poliglota, pertencia à Sociedade Parisiense de Estudos e Ensinos, literário, um homem da ciência. Quando teve o conhecimento das mesas girantes, não lhe chamara a atenção este fenômeno, porque através do magnetismo poderia-se fazer com que objetos inanimados se movimentassem. Se a gente colocar uma barra de ferro dentro de um livro e pegar um ímã magnético, eu consigo mexê-lo. Simplesmente, basicamente, seria esse o pensamento que o professor Rivail teve. E foi convidado várias vezes para conhecer o fenômeno das mesas girantes. Fenômenos esses que eram se desenvolvidos em grandes salões de festas, que eram desenvolvidos em espetáculos de teatro, ao qual ao cientista, pedagogo e poliglota não chamava a atenção para estes fenômenos, vendo aquilo ali como uma situação mais de espetáculo. Mas recebeu o conhecimento através de um amigo que as mesas respondiam às perguntas das pessoas. E aí ele perguntou: como responder? Uma coisa é eu movimentar um objeto inanimado. Agora, eu responder? Aí não. Aí tem alguma coisa além. Movido pela curiosidade e pelo sentido da ciência, professor Rivail foi conhecer as mesas girantes através de um trabalho sério de uma companheira da época, não nos salões, não nos teatros, não nos momentos onde faziam perguntas fúteis para as mesas, não neste momento, mas sim no momento de pesquisa. E o professor Rivail fez o seguinte questionamento: causas inteligentes têm que ter uma ação inteligente. Se uma ação é inteligente, a sua causa é inteligente. Se as mesas respondiam, não poderiam ser a madeira respondendo. E foi ao encontro desse grupo fazer a tal da reunião das mesas que não mais giravam, mas sim as mesas que respondiam. Os fenômenos das mesas girantes não aconteceram somente em Paris. Acontecia pelo mundo inteiro.
Há relatos na Bélgica, na Dinamarca, na Alemanha, nos Estados Unidos, dos fenômenos, dos movimentos, das batidas e respostas às perguntas. O professor Rivail, ainda como um grande pesquisador e querendo acreditar naquele processo, mas com as dúvidas muito grandes, porque era um homem da ciência, era um homem do estudo, um homem da sociedade parisiense, ao qual tirou todas as suas dúvidas nas reuniões com os espíritos. Um dos primeiros espíritos que veio através das manifestações das irmãs Caroline e Julie, duas meninas, uma de 16, outra de 14 anos. Uma mensagem de um espírito amigo informando da responsabilidade que ele teria com aquela tarefa. Esse espírito o alertava que ele seria judiado, que ele seria zombado, que ele seria posto a dúvidas e até com chacotas e brincadeiras por outros que não queriam aceitar o fato e a realidade. Esse mesmo espírito informando para o nosso professor Rivail que ele, em algumas encarnações passadas, conviveram juntos e o seu nome era Allan Kardec, um sacerdote druida que viveu anos atrás. Quando o professor Rivail começa a fazer as pesquisas sobre os espíritos, as dúvidas surgiam constante em seus pensamentos, sendo que às vezes suas perguntas para os espíritos parecem ser repetidas e repetidas e repetidas, mas o grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi, ao qual foi incumbido ser o codificador da doutrina espírita, a partir daquele momento nasce Allan Kardec. O estudo do Livro dos Espíritos, os questionamentos do professor Rivail, junto com sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, desenvolvem um sistema do método sério e questionador. Método esse que não eram somente as suas conclusões, método esse que são única e exclusivamente a resposta dos espíritos. O Livro dos Espíritos, inicialmente, continha-se 511 perguntas, 501 perguntas, na sua primeira edição, no dia 18 de abril de 1857. Kardec teve tanta dificuldade para elaborar, codificar, agrupar, desenvolver o livro, porque vários fatores criavam para que ele fosse impedido de lançar esta obra que foi ditada pelos espíritos. Kardec, na sua simplicidade tão grande, como já tinha um nome conhecido na sociedade do mundo acadêmico, não quis colocar o seu nome no livro, mas sim o seu pseudonome, Allan Kardec. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, nascia ali uma nova doutrina. Doutrina essa que vem nos libertar e tirar as nossas vedas dos nossos rostos, as amarras
que nós temos da vida e do mundo. Eu gosto de brincar com os meus amigos, que eu sou espírita, e eles falam que eu falo muito da morte. Falou assim: Léo, eu não gosto de falar com você porque você fala muito da morte. Aí eu falo com eles, mas eu não falo da morte. Eu falo da vida após a vida. Porque a doutrina espírita veio matar a morte. Ela veio nos trazer a liberdade do nosso pensamento. Veio nos tirar da infantilidade do que as pessoas falam do que é morrer, ou do sentido que a sociedade dá pela morte. Como assim, Léo? Ah, fulano morreu, vai para o céu, para os braços do Senhor, vai descansar. Ah, Jesus veio à cruz para nos pagar para pagar os nossos pecados. Vamos parar nessas 3 frases. Kardec vem nos mostrar e nos ensinar que nós somos espíritos imortais. Nosso corpo é perecível, mas o nosso espírito é imortal. Somos espíritos que temos milhares, milhões, milênios de anos. Não estamos reencarnando a primeira vez. Somos espíritos falíveis e falidos. Temos mais erros do que acertos. Como? Se eu tenho um cartão de crédito, que eu gasto 10 mil reais nesse cartão, à vontade, e um outro irmão vai sofrer para pagar o meu cartão de crédito, aonde está meu raciocínio? Aonde está a minha inteligência? Aonde está a minha razão? Aonde está o meu bom senso? A doutrina espírita veio para nos tirar da infantilidade e da dormência a qual vivemos por milhares e milhões de anos, para aprendermos que tudo o que nós fizermos vai ter uma consequência. Hoje, a gente carrega o livro dos Espíritos, o Evangelho, vem na casa espírita, mas o que será que a gente estava fazendo há 1000 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há 1500 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há 2000 anos atrás, na época do Cristo? Eu falo para todos, não era uma pessoa boa, eu tenho certeza disso. Hoje, eu tenho muito mais débito do que crédito. Mas aí há um questionamento: Leonardo, e esse débito, eu não consigo, e vou inventar uma palavra, me desbitar. Não. Como que a gente consegue diminuir o nosso débito? Aumentando o nosso crédito. Somente assim. Não existe fórmula mágica. Doutrina espírita não é magia, não é Harry Potter. Não existe aquela pessoa que é poderosa que vai tirar a nossa dor e o nosso sofrimento, porque nós precisamos sofrer, porque sofrendo nós aprendemos. Mas falo para todos, nós não estamos sós.
A misericórdia de Deus, ela é tão boa e tão grande para conosco, que Ele nos envia o Consolador prometido, falado pelo Cristo, para que possa nos ajudar a reerguer após cada queda, que possa nos ajudar a reerguer a cada tropeço da nossa vida, que possa nos ajudar a tirar a infantilidade espiritual de dentro de cada um de nós, com os ensinamentos do nosso tão querido amado Allan Kardec. Através do Livro dos Espíritos, acabamos com aquela frase: eu sou tão ruinzinho, nada na minha vida dá certo. Nada que eu faço vai para frente. Puxa, parece que tem alguma coisa. Vamos tirar as vendas dos nossos olhos, ampliarmos a nossa visão para a visão da reencarnação, que o professor Rivail veio, através do Livro dos Espíritos, nos mostrar e nos ensinar o manual de como nós devemos proceder. Jesus é nosso irmão mais velho, veio à Terra não para pagar os nossos pecados, porque senão o Deus não seria bom e justo. Veio nos ensinar, veio nos mostrar, veio nos exemplificar de como nós devemos agir aqui, hoje, reencarnados nestes corpos que nós estamos, que é um empréstimo de Deus para que nós possamos evoluir. Jesus nos avisa, nos dá o exemplo de irmão maior, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo todos os mandamentos. Jesus nos ensina e nos mostra a amar o inimigo. Eu sempre fui muito questionador. Aí falava com a minha mãe: não, aí já é demais. Amar o inimigo não dá, não rola. Amar o inimigo. E eu falava para ela: eu posso até amar aquela pessoa que me faz mal, que eu não ligo, ela está fazendo a mim. Agora, amar aquela pessoa a quem faz mal, a quem eu amo, aí é dose. Amar aquela pessoa que está do meu lado, amar aquela pessoa que é minha filha ou meu filho, eu consigo. Mas amar aquela pessoa que faz mal aos meus entes queridos, por mero prazer de fazer maldade, amar aquela pessoa que faz mal ao Cristo, amar aquela pessoa que faz mal ao que eu amo, aí eu falava: não, aí é demagogia, aí não dá. Ou então eu ainda não consegui chegar lá e falta muito tempo. Falta muito tempo. Falta muito tempo. Jesus envia o Consolador prometido, aquele que nos tira as amarras e nos coloca a visão da vida além da vida. Vamos pensar um pouco. Eu sou um espírito imortal. Várias reencarnações, erra, acerta, mais erra do que acerta. Aí, umas 4 reencarnações para trás, eu tenho aquele amiguinho, que não é tão meu amiguinho assim, porque eu também não sou muito amiguinho dele. Numa encarnação ele me mata. Eu sou a vítima, ele é o algoz. Na outra encarnação, eu mato ele, porque ele me matou na outra. Na outra encarnação, ele me mata de novo.
E lá se vão 500 anos. Aí, no plano espiritual, o Leonardo vem com aquele pensamento de ódio, de rancor. Poxa, mas por que ele me matou? Aí ele fala, lá na terra ele está reencarnado, por que você me matou? E fica aquele ciclo vicioso. Aí eu tenho um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, chegam para mim e falam assim, olha só, você vai ter que conhecer a doutrina espírita, não tem jeito. Seus avós são espíritas, seus pais são espíritas, você é a terceira geração de espírita, então não vai ter como dizer que não sabia. Só que aquele meu amiguinho que não era tão meu amiguinho, vem como um filho rebelde, um filho que às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu amo tanto, o que será que eu fiz com essa criança? Os mais antigos vão falar assim, será que eu taquei pedra na cruz? Só que aí nós paramos para pensar, se esse amiguinho que veio como meu filho é o meu inimigo de várias reencarnações, eu pergunto a todos vocês, este filho rebelde, vocês deixam de amar porque ele é rebelde? Não precisa responder, porque eu já sei a resposta. Ninguém deixa de amar o filho rebelde. Aí a gente começa a compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Aí a gente vê que o ensinamento do Cristo de amar o seu inimigo não é demagogia, é real, é fato. Nós precisamos amar os nossos inimigos, porque vidas passadas fomos inimigos de outros. Não significa porque temos um conhecimento um pouco maior que sejamos melhores do que eles ou não, mas significa de que aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Cabe a cada um de nós entendermos que não somos o que estamos aqui. Eu não sou o Leonardo, eu estou o Leonardo. Vamos analisar um pouco. O planeta Terra tem na faixa de 6 a 7 bilhões de anos. É o que os cientistas falam, tá? Entre 6 e 7 bilhões de anos é a formação do planeta Terra. Jesus, esse espírito que veio encarnar na Terra para nos ajudar, já era o Cristo. Jesus já era o espírito de Skol que participou da formação do planeta Terra há 6 bilhões de anos. Eu não consigo nem imaginar eu contando de 0 a 6 bilhões de anos. Jesus já era o Cristo. Os cientistas falam que o Homo sapiens tem aproximadamente 200 mil anos. Apesar que tem uma teoria nova dizendo que agora tem 400 mil anos. Mas que seja 400 mil. Então, a Terra é habitada por seres humanos há 400 mil anos. Como eram os seres primórdios que habitavam a Terra? Se eu, Leonardo,
fui criado junto desses primórdios, vamos dizer que eu tenha 400 mil anos, para 6 bilhões de anos em comparação ao Cristo, olha como nós estamos distantes do Senhor Jesus. Mas Jesus veio nos trazer um sentido muito grande para nossas vidas. Veio nos trazer que Deus não é aquele Deus vingativo que quer a nossa tristeza ou o nosso flagelo. Deus é bom, é justo, é misericordioso, quer que os seus filhos progridam e evoluam na sua existência, mas como nós vemos os nossos filhos rebeldes, que às vezes nos pedem coisas que nós sabemos que não vão lhes ajudar, mas eles querem, Deus também olha para a gente e fala assim: Leonardo, você não precisa disso. Esse Deus justo, bom, misericordioso, foi o Cristo que trouxe para cada um de nós. Quando reuniu os seus apóstolos, os seus discípulos, e ensinou a oração dominical: Pai nosso, que estás no céu. O Pai é nosso. Quando nós temos o mesmo Pai, o que nós somos? Irmãos. Todos nós somos irmãos. Mas eu só não sou irmão dela, dele, de vocês. Eu sou irmão daquele que está lá no tráfico de droga. Eu sou irmão daquele que está dentro do escritório querendo lesar os seus colaboradores. Eu sou irmão daquele que está no Congresso querendo uma maneira maior de usurpar o dinheiro público. Eu sou irmão deles todos. Porque o meu irmão ainda não consegue enxergar o que eu enxergo, não deixa ele de ser meu irmão. Erramos, falimos, sofremos, aprendemos, mas a terceira revelação, através desse livro, tão importante, que às vezes a gente se esquece dele, veio para nos mostrar como nós devemos agir numa sociedade tão materialista, onde as pessoas só pensam em ter, e morrem e não são nada. Vale a pena? 50, 60, 70, 80, 90 anos. Eu quero juntar dinheiro, quero juntar dinheiro, quero juntar dinheiro. Eu tenho um amigo que ele é tão aficionado e é uma pessoa boa por dinheiro, que ele fala assim: eu só vou ter calma quando eu tiver 10 dígitos na minha conta. Aí um dia eu brincando com ele, eu falei assim: cara, se cada dígito desse fosse uma moedinha de R$1, tu teria lugar para guardar isso? Aí ele fala assim: Léo, para de besteira, é o momento que eu vou viver tranquilo na minha vida. Aí a gente ouve os antigos falando, né? Caixão tem gaveta, não leva nada. Não leva nada. O que será que a gente leva desse mundo? Casa, carro, emprego, conta bancária. Nós levamos os nossos débitos e os nossos créditos.
nós levamos nossos valores e as nossas virtudes. Quantas das vezes nós olhamos para a nossa companheira e pensamos assim, puxa vida, por que ainda está nessa fase, minha querida? Está difícil de sair 10, 20, 30, 40 anos. Por que ainda vives assim? Errar não é o problema. O problema é não fazer erros novos. O problema é a gente permanecer nos erros velhos e naqueles que nos derrubam sempre e acharmos que isso é normal, todo mundo faz. Ah, por que eu não vou fazer também? Se eu vivo num grupo de pessoas que roubam, todo mundo rouba, por que eu não vou roubar também? Aí que vem o Cristo nos mostrar o Consolador prometido. Consolador esse que tira a responsabilidade do outro e traz a responsabilidade única e exclusivamente para cada um de nós. Eu, Leonardo, reencarnado nesse corpo, sou responsável pelos meus atos. Se eu quiser permanecer no erro, livre-arbítrio, terra sagrada. Os espíritos cansam de falar isso para a gente. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Os espíritos inferiores também não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles podem nos induzir. Como que eles nos induzem? O espírito mau é aquele desenho do pica-pau. Vai lá, derruba ela, vai lá. Aí aparece o anjinho do lado, o Leonardo, para que você vai derrubar ela? É mais ou menos assim. Sendo que com uma gravidade maior. Porque geralmente, aqueles que querem a nossa queda, muitas das vezes foi porque participamos da queda deles ou estivemos junto com eles. E aqueles que querem o nosso crescimento, querem que nós nos libertemos das amarras que estão dentro de cada um de nós. São os emissários do Cristo, são os enviados pelo Senhor Jesus à terra para desenvolver o nosso raciocínio lógico, a nossa fé raciocinada, a razão e o bom senso, tirar de nossos pensamentos ideias infantis, ideias que não condizem com o ser e o homem integral. Ser este que tem a responsabilidade de todos os atos do que fazer. O espírito de Humberto de Campos, antes eu vou falar um pouquinho de Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um espírito que veio através do nosso querido Chico, e o Chico tinha um canal de ligação muito forte com o plano espiritual, né? Haja os livros que ele fez de Emmanuel, de André Luiz, de outros autores diversos. E o relato do Chico em uma reunião, ele fala que o espírito de Emmanuel ficava sempre junto dele e do outro espírito que iria fazer a comunicação escrita para os livros. E o Chico, através de um comentário, fala para Emmanuel por que quando o espírito de Humberto de Campos fazia as crônicas, os contos, as histórias, o Emmanuel não estava junto dele. E o Emmanuel virava para ele e falava para Humberto de Campos: eu não preciso ficar junto de você. Então, o espírito de Humberto de Campos relata, através do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
uma passagem belíssima, que ele nos fala um momento de reunião no plano espiritual. Eu vou ler. Mal não haviam terminado as atividades bélicas, isso nós estamos falando da França, século XIX, Revolução Francesa, aquele período conturbado, Napoleão Bonaparte. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso da coletividade. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito, para a designação de missionários da nova revelação. Napoleão Bonaparte veio com o intuito das ideias novas. Se perdeu, errou, mas participou das reuniões para a formação da terceira revelação. A reunião dos espíritos, feita no plano espiritual, para essa reunião, para a nova revelação. Em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, a reunião era dirigida por Jesus, na formação da doutrina espírita. Jesus não nos abandona. Jesus não nos deixa sós. Jesus veio à Terra para nos ajudar, para nos ensinar, para nos mostrar como nós devemos proceder em nossa vida, e falou que depois enviaria o Consolador prometido, ao qual este ficaria sobre nossas vidas até os fins dos milênios e dos tempos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra foi uma vinda muito programada e elaborada. Veio Ele para nos dar o exemplo. E após a sua vinda, mandou vários missionários para que nos tragam as luzes aos nossos pensamentos, as luzes, as nossas ideias, as nossas dúvidas. Quem sou eu? Para onde eu vou? Todas as questões das nossas vidas, nós temos aqui, no livro dos Espíritos. A história tem uma dívida muito grande com uma pessoa que foi discípula e apóstola do Cristo, Maria Madalena. A sociedade não permitia que uma mulher da vida, como era falada, seguisse o Senhor como apóstolo e como discípulo. Mas, após o seu desencarne, para quem o Cristo apareceu? A maioria dos apóstolos o negaram, fugiram, denunciaram. Pobre Judas, por dinheiro. Jesus, próximo à Páscoa, reúne todos os apóstolos, inclusive Maria Madalena, e fala
exatamente sobre o Consolador prometido que ele iria enviar à terra, para que tirassem o véu da escuridão dos olhos daquela população, e pediria ao Pai que eu assim permitisse este trabalho junto ao planeta. Madalena é a primeira pessoa a ter contato com o Cristo após sua morte. A história nos fala em 3 dias após a sua morte. 3, 2, mais ou menos, né? E ele chega para Madalena. Madalena ia levar um buquê de flores ao seu túmulo e avista uma pessoa andando pelo campo. Quando se aproxima desta pessoa, começa a chorar. Senhor, não morreu, está vivo. Madalena ajoelha-se aos pés do Cristo e vai com o intuito de abraçá-lo, e ele pede: Maria, não me toques, ainda não posso ser tocado. E Madalena questiona a Jesus: Senhor, estou tão triste, como viver sem ti? Aonde estavas? E Jesus relata para Madalena: fui às esferas mais inferiores, fui aos locais mais sombrios, atrás de um amigo, atrás daquele que errou. Me encontrei com ele e ele não me reconheceu. Tive contato com ele e ele não me viu. Num determinado momento, orei a meu pai que me ajudasse a retirar das profundezas sombrias, da dor, da angústia, do sofrimento, aquele espírito que tenha sido tão meu amigo, mas que errou. E no momento de estar lá, a luz lhe aparece junto ao Cristo, e ele consegue resgatar este espírito, tirando ele das trevas mais profundas da terra. Madalena chora com uma emoção de uma filha que tem contato com o pai e com o irmão mais velho e pergunta: Senhor, quem o fizeste não subir aos braços de meu pai? Senhor, quem o fizestes não ir até Deus? Quem foi este que o fizeste descer a tanta profundeza, com tanta dor, com tanto sofrimento? E Jesus vira para Madalena e fala: Judas, meu amigo, que assim seja. Agradecemos o nosso irmão Leonardo pela sua explanação e vamos passar então para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedido aos médios para se posicionarem. Querido Mestre Jesus, chegando a este momento, que é o momento do passe, lhe pedimos, Mestre,
a orientação, o apoio, que por intermédio dos médios, pelas suas mãos e pela vontade dos guias espirituais desta casa de amor, possa transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. E assim, querido Mestre, lhe pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Amorosas do nosso Pai Criador recaiam sobre nós, trazendo a paz, a tranquilidade, tudo aquilo que aqui viemos buscar. Na nossa reflexão de hoje, tem como título A Quem Segues? E Emmanuel tira um trechinho de uma carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: mas vós não aprendestes assim com o Cristo. E Emmanuel nos convida a refletir que na nossa caminhada terrena, muitos são os convites que nos chegam das duas esferas, tanto visível quanto invisível, com o objetivo, por vezes, de nos afastar da caminhada que nos levará a Cristo, de nos afastar do caminho reto. E vai concluir a importância de nós, cristãos, caminharmos com Jesus no centro de nossas vidas. Nos convida a reflexão também que nós não podemos servir a dois senhores. E de acordo com esse pensamento, precisamos sempre refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Esses precisam combinar, coadunar com a proposta do Cristo. Precisamos escolher tudo aquilo que nos aproxima de Deus, dos seus ensinamentos, do amor, da tolerância, da paz, para que assim possamos caminhar com mais equilíbrio. Que possamos, meus irmãos, refletir a quem seguimos. Muita paz a todos nós. Agradecemos a nossa irmã Maiara pela sua sustentação. E vamos agora fechar nossos olhos, voltar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer, assim como nosso irmão Leonardo brilhantemente passou na sua explanação, pedir a Jesus muita luz a todos esses guias espirituais que sustentam em amor esta casa. Pedir muita luz a esse irmão Allan Kardec, que nos trouxe a codificação da doutrina espírita, que nos trouxe a compreensão dos seus ensinamentos, Mestre Jesus. Lhe pedimos, Mestre, que possa glorificá-los, abençoá-los, porque através deles nós também estaremos sendo abençoados, harmonizados. Esta casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro, lhe pede, Mestre Jesus, que abençoe, que proteja,
que derrame os fluidos e energias a todos que aqui frequentam, a todos que aqui estão neste momento, a todos aqueles que estão nos seguindo pelas redes sociais. Nos abençoe, Mestre. Agradecemos também a esses guias espirituais de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, e todos esses guias que puderam também auxiliar no passe de cura. E assim, nos sentindo harmonizados e chegando ao final de mais esta reunião pública, lhe pedimos, Mestre Jesus, que nos acompanhe, que nos leve de volta para os nossos lares, que os nossos guias espirituais, que o nosso anjo da guarda possam estar ao nosso lado, nos protegendo de todos os males. Pedimos também, Mestre, que possa nos fortalecer a cada dia na sua seara de amor e de aprendizado, para que possamos estar de volta a esta casa todos os dias, pois esta casa não fecha, ela está 365 dias à disposição de todos que queiram seguir os seus ensinamentos, Mestre. Assim, em nome do nosso amor, em nome do nosso amor pelos guias espirituais, em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do nosso amor pelo Pai, pedimos a Sua permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Agradecemos a presença de todos, aqueles que porventura sintam necessidade do atendimento fraterno, permaneçam sentados em seus lugares, e queremos lembrar também que na nossa livraria nós temos todas as obras desse querido codificador Allan Kardec. Nós temos o Pentateuco, como temos várias outras obras de Chico Xavier, Dona Ivone, do Amaral Pereira, obras de Leon Denis, André Luiz, enfim. Já que nós vamos